Bom, pessoal, continuando então, depois que a gente faz o arrasto da nossa infraestrutura, a gente deve então montar no articulador, como a gente viu na aula passada, tá? E enviar isso para o laboratório. Só que a gente deve mandar uma outra informação para o laboratório além desse modelo montado no articulador, que é a seleção de cor, tá? A gente tem que informar para o nosso protético qual é a cor da nossa coroa. A gente vai fazer isso baseado nos dentes naturais do paciente, nos dentes vizinhos do paciente. E para fazer essa seleção, a gente vai fazer o uso da escala de cores, certo? É importante que a gente faça o uso da escala de acordo com o material que a gente quer da nossa prótese. A gente não pode, por exemplo, usar uma escala de resina ou usar uma escala de resina acrílica. A gente deve usar uma escala de cerâmica e, de preferência, da cerâmica que a gente vai usar na nossa coroa. Por quê? Mesmo nas escalas de cerâmica, existem variações de cor entre marcas e entre modelos de cerâmica, tá bom? Então procure sempre usar a escala da cor, ou do material, perdão, que você está usando. Além da numeração da cor, obviamente, você deve mandar outras informações para o seu protético. Uma delas é o posicionamento correto, uma delas é a fotografia. E isso deve ser feito com o posicionamento correto da escala de cor, próximo ao dente que a gente vai trabalhar, ou próximo ao dente que a gente está tomando por base de cor. Tudo bem? Então, ó, como vocês estão vendo na fotografia, elas devem ficar de incisal para incisal, tá? Uma contrária à outra, uma vizinho a uma de frente para a outra, para que a gente possa transformar essa informação da melhor maneira possível. Certo? Vejam aqui, ó, nessas fotografias, tá? Então a gente pega a própria escalinha, tira as outras cores que a gente não quer, tá? E coloca 3 cores para que a gente possa bater com a cor que a gente está procurando, certo? A gente coloca cores diferentes, cores de matizes diferentes, de cromas diferentes, para que a gente possa comparar na fotografia, comparar com fotografias preto e branco, se a cor que a gente está buscando é realmente aquela cor que a gente selecionou. Ok? Isso é muito importante que a gente transfira essas informações para o nosso laboratório, para que o laboratório possa dar para a gente, tirar daquele trabalho o melhor trabalho possível, para que ele possa fazer uma cor legal, a cor equivalente à cor dos dentes naturais, para que ele possa fazer a caracterização equivalente aos dentes naturais, para que a gente possa ter um trabalho mais natural possível. Não é admissível nos dias de hoje que a gente simplesmente faça molde, bancada, laboratório. Ou seja, a gente molda o paciente, bota na bancada, a atendente manda para o laboratório manda o trabalho pronto. É preciso que haja essa comunicação para que esse trabalho seja efetivo, para que esse trabalho seja feito da melhor maneira, da maneira correta possível. Certo? Passado essa fase, então, nós vamos receber a nossa coroa, agora finalizada, tá? E a gente vai passar, então, a fazer os ajustes funcionais e a cimentação da nossa prótese. Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente recebe é verificar se nessa coroa, se a superfície interna dessa coroa e se a superfície externa dessa coroa não tem nenhum excesso de porcelana, não tem nenhum excesso de glaze. Glaze é justamente a parte que a gente usa, uma parte do processo que dá o brilho da porcelana, ok? Às vezes o que acontece, tanto ela entra na superfície interna, como ela pode ficar em áreas de metal, em áreas de conexão. Então, toda essa parte de excesso de porcelana, excesso de glaze, a gente deve remover. Excesso de porcelana não, excesso de glaze. Veja aí, ó, com muita delicadeza, com muito cuidado, porque geralmente ele está na parte do término, certo? Com brocas em baixa rotação, certo? Para a gente não tirar demais, não se exceder nessa remoção desse excesso de glaze, para que a gente possa limpar essa coroa. Vou dizer a vocês que isso é muito raro de acontecer hoje em dia, tá? Primeiro porque a gente já não usa tanta prótese metálica, né? E segundo porque os processos laboratoriais hoje já são feitos com muito mais cuidado do que antigamente.
Terminada essa limpeza da prótese, né? Primeira coisa que a gente vai ajustar na nossa coroa, a primeira coisa que a gente vai testar é o contato proximal. Lembra que na fase anterior, como eu fiz só o ajuste da minha infraestrutura, ela não encostava nos dentes vizinhos. Agora não. Agora eu preciso agora que ela se adapte e não tem espaço, salvo em casos onde o paciente já apresenta diastema, já apresentava diastema e quer manter até por questão de estética, por causa de proporção. Na maioria dos casos, a gente vai deixar esse contato bem feito. Então é a primeira parte da prótese que eu vou ajustar. Como é que eu faço isso? Com uma tira de carbono, eu coloco entre as proximais dos dentes e vou posicionar a minha prótese, vou tentar levar a minha prótese em posição. Depois eu vou puxar levemente esse carbono. Com isso eu vou fazer uma marcação nas áreas de excesso. E aí eu venho com brocas diamantadas para a peça de mão, tá? Brocas apropriadas para desgaste de cerâmica, não pode ser na caneta de alta, não é a broca diamantada que você tem para fazer preparo. São brocas especiais, brocas para peça de mão, para motor, para peça reta, para que a gente vá desgastando apenas nessa área de ponto, até que eu consiga encaixar, até que eu consiga posicionar, até que eu consiga adaptar perfeitamente essa coroa no meu preparo. Muito cuidado para não desgastar demais e desfazer o ponto de contato, tá? A gente vai haver esse desgaste até o momento que eu consiga adaptar ela na cervical e passar o fio dental com uma leve pressão sem que esse fio esgace. Do mesmo jeito que a gente faz ajuste de proximal de restauração de resina. Tudo bem? Adaptado então o contato proximal, a gente vai para a adaptação gengival do pôntico. Isso em casos onde a gente tenha pôntico. Se for uma coroa unitária, por exemplo, a gente vai pular esse passo. Mas vamos imaginar que você está fazendo uma ponte fixa. Eu preciso então, como a gente viu lá nas nossas primeiras aulas, que esse pôntico ele tenha um contato leve, sem pressão sobre o meu rebordo. Então eu preciso, da mesma maneira que eu fiz o ajuste dos contatos proximais, eu preciso fazer desse pôntico sobre o rebordo. Eu posso colocar uma fita de carbono entre ele e o rebordo e puxar levemente, vai ficar marcado. Eu posso usar um marcador de pressão, como a gente usou para o ajuste inicial, pintar o meu rebordo e levar essa prótese em posição, até que eu tenha um contato muito suave, sem pressão do meu rebordo, suficiente para o meu paciente higienizar, sem machucar, sem deslocar a prótese. Muito cuidado também para não deixar um espaço excessivo, senão vai ficar uma área de muito acúmulo de alimento, o que vai dificultar o uso por parte do paciente. Ok? A próxima parte, ó, como a gente está vendo aí ainda, perdão, essa adaptação favorecendo o contato com o pôntico, sem deixar esse ponto pressionando. Nessa outra fotografia a gente vê a abertura das ameias. Veja nessa foto que essas próteses estão muito quadradas, o que não permite que o paciente higienize. Nessa segunda etapa, a gente vê que foi feito o acabamento dessas áreas interproximais, o acabamento dessas ameias, permitindo agora a correta higienização sem ter pressão sobre esse rebordo. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Feito então essa parte, eu preciso verificar se não há área de isquemia no meu periodonto marginal, na minha área marginal. Eu tenho que lembrar, obviamente, que por mais bem feito que tivesse sido o meu provisório, essa coroa definitiva ela tem um volume diferente. O perfil de emergência dela, às vezes, é um pouco mais grosso do que o meu provisório. E qualquer coisinha milimétrica pode levar a uma desadaptação ou a uma pressão excessiva nos meus tecidos periodontais, conforme a gente pode ver nessa foto. Não significa, no entanto, que porque teve isquemia está errado. Às vezes a gente tem um provisório com um perfil de emergência um pouco deficiente. Quando a gente adapta esse tecido, ele é
pressionado um pouco, mas rapidamente essas margens, essa vascularização ali nessa margem, ela volta ao normal. Mas vamos supor que você adaptou, ele adapta direitinho, não tem excesso, no entanto, essa isquemia é persistente, ela não passa. Então eu não posso deixar isso aí, porque isso vai prejudicar a vascularização, consequentemente pode levar à necrose dos tecidos dessa área. Vejam então que o que está fazendo pressão nesse tecido não é a parte que está fora desse tecido, é a parte que está dentro desse tecido. Como é que eu faço então para poder ajustar essa parte que está dentro do sulco gengival, que está pressionando demasiadamente o meu tecido periodontal? Eu vou pegar um grafite, vou riscar a margem gengival, tá? Então ali, ó, lembra que lá quando a gente estava fazendo preparo, a gente fazia essa marcação 1 milímetro acima. Aí não, eu vou marcar exatamente na gengiva, vou circundar a gengiva. Vou remover essa parte do lugar e vejam aí o que acontece, ó. Eu tenho então agora delimitado aonde é a margem da gengiva, então tudo que está para baixo da margem, tudo que está intrasucular, eu preciso dar um desgaste para melhorar o perfil de emergência. Esse perfil de emergência está em excesso. Ok? Então eu vou com a minha broquinha, a mesma broquinha que eu usei para fazer o ajuste da cerâmica, uma broca diamantada para baixa rotação, para peça de mão, e vou desgastar nessa área onde tem excesso. Vou desgastar, vou adaptar. Vou desgastar, vou adaptar. Até que eu pare de ter essa isquemia. Muito cuidado para não pegar a margem da minha coroa e aí acabar desgastando o metal e deixar essa coroa desadaptada. Tudo bem? Esse ajuste, ao contrário do contato dos pônticos, ele é feito tanto em próteses múltiplas quanto em prótese unitária, desde que, obviamente, quando a gente adapte essa prótese, haja isquemia dos tecidos periféricos. Tudo bem? Feito isso, então, a gente vai fazer os ajustes oclusais. A gente já conseguiu adaptar a nossa coroa, ela não está mais isquemiando os tecidos periodontais. A gente vai checar, então, como é que está essa coroa em relação ao restante do sistema estomatognático, em relação à oclusão do paciente. E aí eu preciso testar tanto ele em máxima oclusão habitual, quando a gente tem segmentos pequenos, quanto em relação cêntrica, quando a gente tem uma mudança do padrão oclusal do paciente. Certo? Primeira coisa que a gente checa é esse volume em abertura e fechamento, independente de ser MH ou de ser ORC. Então a primeira coisa que a gente faz é abertura e fechamento. A gente vê que vocês têm o hábito de quando pega o paciente que vai ajustar, por exemplo, uma restauração, diz assim, morde, e o paciente, ele morde, ele bota para um lado, ele bota para o outro, ele bota para frente, ele bota para trás, não. A gente tem uma sequência de ajuste. Primeira coisa que a gente faz é ajustar em movimento de abertura e fechamento, independente da posição condilar, se é MH ou se é RC. Tudo bem? Nós vamos ajustar essa prótese até que o toque na prótese não interfira no toque nos dentes adjacentes, nos dentes naturais. Como é que a gente faz isso? Não sei se vocês perceberam, mas o nosso carbono ele tem duas cores. Pode ser vermelho e azul, pode ser preto e vermelho, independente. Como é que a gente faz isso? Então, sem a prótese, a gente marca o contato dos dentes naturais. Geralmente a gente faz isso com que cor? Com a cor vermelha. Tá? Mordeu, bateu a oclusão sem a prótese. Depois a gente coloca a prótese no lugar, adapta essa prótese e aí vem com a cor preta e pede para o paciente bater. Quando a gente tira o paciente de oclusão, quando a gente vai ver os contatos, o ideal é que todos os contatos vermelhos agora sejam contatos pretos. Se existe contato preto e vermelho, é sinal de que essa prótese está interferindo na oclusão. Eu preciso ajustar até que esses contatos coincidam, ou seja, da mesma forma que ele morde sem a prótese, é a mesma forma que ele morde
com a prótese. Vou fazer todo esse movimento em abertura e fechamento até que eu chegue no equilíbrio. Ok? Apenas depois de eu ajustar em abertura e fechamento é que eu vou passar para os movimentos de lateralidade direita e lateralidade esquerda. Porque ele não pode interferir nem para o lado de trabalho, nem para o lado de balanceio. Tá? Vou ajustar, dependendo do tipo do padrão oclusal que eu dei para esse paciente, se ele vai ter só guia canina ou se ele vai ter função em grupo. Aí vai depender do tamanho da sua reabilitação, dos dentes que estão sendo envolvidos na sua reabilitação. Ok? Ajustado, então, em grupo, lateralidade, grupo não, perdão, ajustado em lateralidade, eu vou fazer, então, um ajuste em protrusiva, tá? Vou testar a desoclusão, vou ajustar a desoclusão desse paciente com a guia protrusiva. Concluído o ajuste protrusivo, eu vou fazer então os ajustes fonéticos, ou seja, eu vou pedir para o paciente conversar, para a gente poder avaliar como é que está o volume, para a gente avaliar se com o tamanho não está batendo no lábio, para a gente avaliar se com a função não está batendo um dente no outro, tá? Vamos fazer os testes fonéticos com esse paciente. E, por fim, vamos fazer os ajustes estéticos, que aí segue a sequência. Primeiro, se a linha média está ok, se a margem gengival está ok, se o zênite gengival está bem posicionado, se a morfologia, a proporção desses dentes para trás está seguindo o arco natural, se a papila interdentária está bem posicionada, se o contato proximal está certinho, está bem posicionado em relação aos dentes naturais, se os ângulos interincisais estão bem abertos, se os bordos incisais estão compatíveis, inclusive com o contorno labial, e por fim, se os ajustes de textura e brilho superficial que o nosso protético deu estão ok. Vê, esses ajustes são geralmente feitos onde a gente tem envolvimento de bateria anterior, tá? Se você está fazendo uma coroa posterior, você provavelmente vai se limitar aí ao ajuste de morfologia de forma, tá? Se essa coroa por acaso não está invadindo o corredor bucal, tá? Essa sequência que a gente deu é a sequência para ajuste de anteriores, reabilitação anterior. Beleza? Ok, então? Então, vamos continuar nossa aula então no nosso próximo vídeo.